nossa voz em gratidão ao Senhor. Nós declaramos a nossa vida, Pai, completamente rendida ao Teu querer, completamente rendida ao Teu cuidado, completamente rendida, Pai, ao Teu santo nome. Nós declaramos, Pai, que nada vai fugir ao Teu controle, nada vai fugir ao Teu comando. A nossa vida depende de Ti, Pai. Nós estamos aqui por isso, Pai. Nós viemos Te buscar, nós viemos cultuar ao Senhor. Obrigada, Senhor, porque primeiramente o Senhor nos amou, o Senhor nos escolheu, o Senhor, Pai, pagou um preço alto por cada vida neste lugar, vidas que foram resgatadas do inferno, vidas, Pai, que foram completamente transportadas para um lugar seguro, o lugar do Seu amor, onde nós encontramos toda a provisão, onde nós encontramos a cura, onde nós encontramos, Pai, tudo aquilo que precisamos. Obrigada, Senhor. Nós desejamos a Tua presença. Eu declaro em nome de Jesus um quebrantamento neste lugar, onde a frieza possa dar lugar ao fervor, onde a tristeza possa dar lugar à alegria, onde a miséria possa dar lugar à bonança, onde a doença venha dar lugar à saúde. Em nome de Jesus, é na Tua presença, Senhor, é na Tua presença. Aleluia. Fale comigo. A presença. Fale ousado, irmão. Seja ousado. É na presença dEle. É diante dEle. Aleluia. Tua presença. Aleluia. A Tua presença. Você crê nisso, querido? A presença do Senhor, você precisa se mover na presença do Senhor, queridos. Sabe, a gente tem que parar, olhar um pouco para a nossa vida e sair daquele marasmo. Sabe, nós não somos religiosos, nós não estamos aqui por causa de uma tradição, nós estamos aqui por causa de um Deus vivo. E tudo que é vivo se move. A característica de uma pessoa viva é que ela se move, é que ela respira, é que ela se movimenta, é que ela fala. Oh, Pai, obrigada pelo despertar da Tua igreja. Obrigada, Senhor, nos revigora por dentro, Senhor. Traz, Pai, alívio, traz alegria, Senhor. Traz uma força nova, um renovo, em nome de Jesus. Porque na Tua presença, Senhor, nós podemos alcançar todas as coisas. Não há nada demasiadamente difícil para o Senhor. Não há causa impossível. Não há nada perdido, Senhor. Oh, Pai, muito obrigada, Senhor. Porque nós não estamos órfãos. O Senhor está vivo. O Senhor está bem vivo. O Senhor está dentro de nós. Oh, obrigada, Senhor. Obrigada por essa presença santa. Obrigada por essa atmosfera de cura. Obrigada por essa atmosfera de milagre. Obrigada pela paz que excede todo entendimento, guardando cada mente e cada coração deste lugar. Nós lançamos sobre você, Pai, toda a inquietação da nossa alma. Nós lançamos sobre você toda a ansiedade que nos perturba. E nós declaramos, Pai, a Sua mão poderosa, trazendo paz ao nosso coração, paz ao nosso entendimento.
Oh, Pai, em nome de Jesus, obrigada pela sua palavra. Ela é digna de inteira aceitação. Ela é poderosa para salvar a nossa alma. Ela é poderosa para guiar os nossos passos. Ela é luz para os nossos caminhos, para que a gente não ande em trevas. Obrigada, Senhor, pelos anjos ministradores que estão neste lugar. Oh, Pai, obrigada porque eles estão ministrando. Eles estão trabalhando a favor do teu povo. E eu te dou graças por isso, Senhor. Nós enchemos este lugar, Pai, com a nossa gratidão. Nós enchemos este lugar, Pai, com o nosso amor ao Senhor, na certeza de que o Senhor recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Aleluia, Pai. Obrigada, Espírito Santo. Tu és o dono dessa casa. Tu és o dono, Pai. Essa obra é tua. Tu tens a primazia, todo louvor, toda glória são para ti. Nós somos apenas, Pai, cooperadores do Senhor. Pai, que o Senhor possa tomar cada pessoa neste lugar. O Senhor sabe como eles entraram. O Senhor sabe do que cada um precisa. Pai, diante de cada um tem um futuro. E eu declaro o Senhor mesmo contemplando esse futuro a eles, Pai. O Senhor dando estratégias para algo novo desse ano, Senhor. Em nome de Jesus. E nós te abençoamos agora como igreja, Senhor. Nós abençoamos a tua casa. Nós abençoamos a tua casa. Nós declaramos essas crianças guardadas no Senhor. Nós declaramos os nossos jovens não vão se perder. Nós declaramos que os casamentos não serão falidos. Em nome de Jesus. E não haverá, Pai, nenhum mal, Pai, que vai suportar a tua glória neste lugar. Assim nós declaramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, igreja. Graça e paz. Você pode se sentar. Muito obrigada, Ministério de Música. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Queridos, a gente precisa tirar um tempo a mais na presença do Senhor. Amém. Eu não sei você, mas parece que quando está ficando bom, a gente sente uma inquietação, porque tem gente que fica um pouco agoniado. Porque fica achando que está demorando um pouco o louvor. Mas sabe, vai ter um momento aqui que a gente não tem como segurar. Porque o Senhor quer se manifestar. O Espírito Santo, ele se move quando a gente dá lugar a ele. Amém? Então não fique esperando, não é para um pastor, não é para um ministro, é para o povo de Deus, o povo escolhido. Nós estamos falando de fé. Quantos estavam aqui no domingo passado? Queridos, se você não esteve aqui, você ainda não teve a oportunidade de ouvir a ministração de domingo passado, ouça. Eu saí daqui tão impactada, sabe, porque o pastor Alexandre ministrou sobre sonhos. E às vezes a gente, por uma questão de tempo e de demora das coisas se concretizarem na nossa vida, a gente acaba meio adormecido, achando que não é mais para nós. Mas eu saí daqui tão revigorada com aquela palavra. Sabe, Deus trouxe ao meu espírito, sabe, coisas que estavam de fato adormecidas e muito adormecidas. E eu encorajo a você, sabe, a escutar, mas não escutar só por escutar, considerar o que foi falado. Se você também ouviu, esteve aqui, ouça de novo. Deus trouxe uma direção para nós. E assim, sonhar, querido, faz parte daquele que está no projeto de Deus. Amém? Porque Deus dá sonhos, porque os sonhos que Ele nos dá, Ele pode realizar. Amém? Não é na força do nosso braço, não é como você pode pagar, não é a sua inteligência, mas é por causa dele. Amém? E nós estamos falando sobre fé esse mês. Amém? Por que estamos falando sobre fé? Porque fé é um estilo de vida do crente. Você só está aqui porque você crê que a presença do Senhor está aqui. Você só está aqui porque você está misturando fé com a sua vinda aqui. Porque eu tenho certeza que, por mais que aqui seja um ambiente confortável, queridos, se você não tivesse essa crença, você não estaria aqui. Amém? Então, a fé
ela precisa estar envolvida em tudo que a gente for falar aqui. Só para você escutar sobre o acampamento, você precisa estar com fé. Fé em quê? Que esses jovens vão. Fé em quê? Que o dinheiro vai chegar. Fé em quê? Que não haverá nenhum empecilho para ninguém e todos estarão lá participando. Percebe o quanto que a fé é importante? Estamos aqui, pastor Alexandre é o nosso pastor, ele não está, mas nós estamos aqui porque Jesus está. Ele não falta, querido. A razão de estarmos aqui reunidos é por causa dele. Amém. E pastor Joselito ministrou na quinta-feira também, foi um culto poderoso, um culto de ensino. O culto de ensino, querido, é para trazer realmente revelação e conhecimento ao nosso espírito. Nós que estamos ouvindo a palavra da fé, precisamos entender que o fundamento é a fé mesmo. Para você entender quem Deus é, o caráter dele, o que você pode, você precisa estar imbuído de fé. E fé é algo que nós já temos, porque a todos aqueles que creram, Deus deu uma porção. Mas o fato de você ter uma porção de fé, não quer dizer que você já tenha a plenitude de fé. E eu acho interessante que Deus, ele como um bom pai, ele consegue enxergar os níveis de filhos. Sabe quando você olha para uma pessoa da fé e você fala assim, nossa, que pessoa que está, sabe, crendo nisso, que pessoa que me chama atenção por ser tão crente nisso. Você vai ver que por trás daquilo ela tem uma experiência. Queridos, o que faz a gente ser renovado na fé são as experiências com Deus. Porque eu não sei você, mas é muito bom você escutar o testemunho, mas eu quero para a minha vida. É muito bom você compartilhar algo com uma pessoa e ela trazer para você um ensinamento. Mas quer coisa melhor do que você falar, eu provei e vi. Mesmo que seja algo pequeno para os outros, mas para você é algo grande. E essa fé, esse fundamento é o que nós vamos trazer para vocês durante esse mês, para você entender que o Senhor está nos chamando para um novo nível. Sabe quando você vê um diretor de empresa, ele tem os seus subordinados, ele reúne os seus subordinados e está aquela mesa grande e quando ele chega, todo mundo sabe hierarquicamente que aquele homem ali tem uma posição de autoridade e ele se destaca por isso. E ele vai, conversa com um subordinado, conversa com outro, sabendo o nível de cada um. Quando ele chega em casa, querido, ele dá de cara com o filho dele, não tem hierarquia nenhuma. Ele afrouxa ali a sua gravata, ele pega aquele menino no colo e fala, vem no colo do papai. O que eu estou querendo mostrar para você? Que Deus, mesmo sabendo que aquele menino não está no nível que ele está, porque tem outras pessoas que têm um nível até maior, ele não lança fora, ele traz para perto, pega no colo, porque é filho. Você consegue se enxergar nessa qualidade de filho? Onde Deus está te chamando, onde Deus está lhe pegando no colo, trazendo você para perto, para que você possa compreender e avançar em novos níveis de fé nele. Porque fé, queridos, fé todo mundo tem. Eu vou lhe mostrar. Tem 3 tipos de fé. Eu já ministrei aqui uma vez sobre isso, sobre tipologias de fé. Tem a fé natural que qualquer um tem, que até um ateu tem. Mas, irmã Vanessa, como que o ateu tem fé? O ateu, ele tem uma fé. Qual a fé dele? Ele não crê em nada. Ele acredita nisso. É uma fé simples, que não acredita em nada. Esse é um ateu. Graças a Deus, nós não somos nem ateu e nem à toa. Amém? Nós temos também a fé sobrenatural, que é embasada por Hebreus 11, que foi aqui, sabe, totalmente mastigada pelo pastor Joselito na quinta-feira, que nós sabemos que Hebreus 11:1 fala que a fé é o fundamento, é o firme fundamento de quê? Das coisas que se esperam. E tem gente que não gosta de esperar. Então, querido, se você não gosta de esperar, olha como está seu problema de fé. Primeira lapada da noite, se você já entendeu. Amém? Porque tem gente que fala assim, eu não gosto de esperar. Queridos, fé é a certeza, o fundamento daquilo que está esperando. Então, tem uma bênção na espera, queridos. Tem uma bênção na espera. O problema é que nós estamos muito agitados.
Nós estamos o tempo inteiro programados para urgências, para os imediatismos. A gente quer tudo para ontem. É um povo tão acelerado. Nós não temos tempo nem para conversar direito olhando no olho de uma pessoa. Eu brinco assim que às vezes eu vou angariando alguns amigos. Por quê? Porque eu tenho uma facilidade de olhar, eu quero olhar no olho, eu quero entender. Eu não gosto de ouvir por ouvir, eu quero entender o que a pessoa está me falando. E as pessoas estão carentes de atenção. Porque ninguém quer ouvir ninguém. Você começa a falar seu problema, a pessoa vem com 3, 4 do dela. Aí você se cala logo e fala, vou cortar por aqui, porque não dá nem para conversar com essa pessoa. Isso só acontece comigo? E aí você vê, as pessoas estão no imediatismo. A pessoa pega um áudio, Deus me livre, 3 minutos, não vou nem ouvir. Acelera, parece aqueles homens locutores de rádio, narrando futebol. Não tem paciência para ouvir. Não tem paciência para escutar. Está na rede social, o dedo já vai no automático. Nossa, o vídeo passou de 10 segundos, já se cansou. Não tenho tempo para falar. A pessoa tem que chegar e falar o nome do produto, o valor que é. E ainda tem gente que a pessoa está falando e ainda põe nos comentários. Alguém pode escrever para mim o que é? Gente, é uma preguiça. O povo está imediatista demais. Só que eu quero dizer algo para você, querido. O tempo é precioso. A palavra de Deus está falando que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Existe uma graça na espera. Se você está esperando algo, não espere de qualquer jeito. Espere, mas espere com fé. É muito diferente de você esperar angustiado, ansioso, murmurando. Porque isso vai anular a fé. Isso vai trazer um peso para a sua oração. E a fé também é a prova, olha, é uma prova, algo incontestável. É incontestável daquilo que você não está vendo. Você não está nem vendo. Mas é incontestável para você, você já sabe por dentro, vai acontecer. Eu creio, eu estou crendo nisso. Isso é o quê? A fé sobrenatural que está na palavra de Deus e a fé bíblica que nós temos. E nós também temos uma fé que é dita por Tiago, que é uma fé morta, que é qual? É aquela que é prejudicial. Por quê? Porque ela não vem acompanhada de obras. O fato de você esperar não quer dizer que você vai ficar deitado. O fato de você esperar não quer dizer que você vai deixar tudo apenas acontecer. Deixe a vida me levar. Você já aprendeu que você não é desse. Quem conduz a sua vida é você guiado pelo Espírito. Amém? Não é do jeito que acorda. Não é como estou me sentindo hoje. Não, peraí, deixa eu ver se hoje eu estou triste, se eu estou alegre, se a ansiedade já bateu, se meu coração está acelerado. Não, queridos, nós não somos movidos por aquilo que vemos, nós não somos movidos por aquilo que sentimos. Eu sei que parece que é um jargão de verbo da vida, mas eu vou te dizer, isso é Bíblia. Isso é Bíblia. A palavra do Senhor nos exorta que nós devemos andar por aquilo que cremos. Não é fácil, querido. A gente está vivendo uma coisa e está botando força para o contrário. Mas é possível. Ele não falou para a gente que ia ser fácil. Mas ele falou que tudo é possível ao que crê. Então, para você viver essas possibilidades divinas, você vai ter que crer. Nós estamos batendo numa tecla também de algo que mudou a nossa vida, algo que mudou a nossa história, como Igreja Verbo da Vida. Por que eu estou falando Igreja Verbo da Vida? Porque foi neste lugar que eu escutei a palavra poderosa que está lá em Marcos 11, 23. E você também ouviu isso. Se alguém disser... Eu sou da época, querido, que para eu conseguir um milagre há 20 anos atrás, eu tinha que rodar muito atrás de um pastor fervoroso. Porque eu esperava ele dizer algo. Se você está me compreendendo.
Eu esperava o pastor dizer algo. Ele tinha que orar. Ele tinha que expulsar o demônio. Ele que tinha que me dizer o que eu tinha que fazer. Por quê? Porque eu não tinha o conhecimento apurado da Escritura, onde está lá em Marcos 11, 23. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Querido, que versículo poderoso. Aí você olha uma palavra como essa. Você fala, só funcionou para o irmão Reagan. Não, querido. Funciona para todo aquele que disser. Mas não disser de qualquer jeito como um papagaio. Você não pode duvidar no seu coração. Você precisa estar imbuído de fé. A fé que nós lemos aqui em Hebreus 11:1, que é o firme fundamento, é o que alicerça você, a base do cristianismo é fé. Amém? Porque ele veio para que todo aquele que nele crê, não pereça. É engraçado que quando você olha a palavra de Deus, ele não fala para que todo aquele que me ame. Não, queridos, crê. Para que todo aquele que nele crê. Sabe, crer é algo tão poderoso. A nossa crença em Jesus é tão poderosa. É uma chave para abrir portas na vida de qualquer um de nós. E quando a gente olha para a palavra de Deus, nós sabemos que todas as coisas foram feitas pela palavra. O milagre de Deus foi através da palavra. Ele criou céus e terra pela palavra. Ele criou você pela palavra. Sabe? E ele nos ensina algo. Ele nos ensina que essa palavra criativa está aqui também, possível para mim e para você. O duro é que a gente acha que não está resolvido. O duro é que a gente tem uma coisa que é muito peculiar de pessoas tímidas. Eu não gosto de falar. Você sabe que a característica de uma pessoa tímida é não gostar de falar? Uma pessoa, quando ela é muito acanhada, muito calada, você fala, nossa, você é calado, né? Ela fala, porque eu sou tímido. Não é assim? Mas o que o Senhor falou com os discípulos tímidos? Quando eles estavam atravessando o mar. Jesus estava naquele barco, atravessando o mar com seus discípulos, e ele bem tranquilamente dormia, porque ele não estava preocupado com nada. E de repente uma grande tempestade se levantou. Os discípulos começaram a ficar aterrorizados com aquilo, e ficaram completamente perplexos, porque Jesus não acordava. E Jesus lá dormindo, até que um foi lá, acudiu, sacudiu ele, falou, ei, o senhor não vê, que não se importa que pereçamos. E o que Jesus fez, queridos? Jesus imediatamente se colocou de pé e deu uma ordem ao mar. Por que ele deu uma ordem ao mar? Por que ele deu uma ordem à tempestade? Porque ele mesmo criou a natureza, queridos. Aquilo ali era a criação dele. E ele, quando ele faz isso, ele se volta para os discípulos e ele faz uma pergunta. Por que sois ainda tão tímidos? Ele poderia perguntar, nossa, o que aconteceu? Vocês não aprenderam? Não, ele deu logo uma advertência. Por que sois tão tímidos? Eu não sei o que você está passando, queridos, mas eu já passei circunstâncias da minha vida em que eu me vi intimidada. Intimidada pela pressão que a circunstância estava me fazendo. De eu me sentir mesmo encurralada, intimidada. Pressionada, sem força. E se você não pegou um metrô lotado, talvez um dia um ônibus, você sabe que se você estiver num aperto daquele e você tirar o pé para se movimentar, quando tu vai botar o pé já tem outro? Já sentiu isso?
que você está num lugar tão apertado, mas se você fizer um movimento, quando você vai colocar o pé, você fala, ixi, agora não tem nem lugar de pôr o pé. É assim que a gente se sente intimidado, sem lugar, sem espaço. Mas ele falou exatamente com os discípulos para chamá-los a atenção, de que era possível aqueles discípulos também usarem da mesma autoridade no nome de Jesus e aquietarem a tempestade. Isso demonstra para mim e para você que mesmo, queridos, que você esteja numa tempestade, eu quero te lembrar que Jesus está aí. Jesus está no teu barco. Mas sabe, Jesus, assim como eu sou uma mãe, e assim como eu sei que aqui eu estou falando com pessoas que têm filhos também, e se você não tem filho, você vai ter o exemplo como teu pai, tua mãe. Você sabe muito bem que aquilo que é para o seu filho fazer, você não vai fazer. Porque você já ensinou. Tem coisas que você fala para o seu filho, eu já lhe disse que é assim. E você espera que ele tenha uma ação correspondente ao que você ensinou. Nós, como membros dessa igreja, somos indesculpáveis em não usarmos a autoridade do nome de Jesus. Por quê? Porque sabemos que a autoridade do nome de Jesus nos foi dada. Cantamos aqui autoridade sobre a terra e debaixo da terra. A autoridade do nome de Jesus está no céu, na terra e debaixo da terra. Eu não sei qual localidade está o teu problema, mas eu acredito que não está longe dessa dimensão geográfica que eu estou falando. Eu acredito que em algum lugar você consegue localizar onde está o seu problema. Se é debaixo da terra, se é em cima da terra, se é no céu, mas eu quero te dizer, a autoridade do nome de Jesus é para você usar e para você ter os benefícios da autoridade do nome de Jesus. Não esperar, não, mas eu não estou santo o suficiente, não é sobre você. Não, mas eu não estou orando o suficiente, não é sobre você. Não, mas eu não estou fazendo jejum, não é sobre você. Pare de pensar que é sobre você. É sobre Ele. Não é nada sobre nós. Quando nós falamos o nome da autoridade de Jesus, Satanás reconhece o nome de Jesus. Ele não está reconhecendo a Vanessa que está falando. Não. Ele está reconhecendo o nome que está acima de todo nome. É por isso que nós precisamos, sabe, usar mais a nossa cabeça e pensar, peraí, o que eu estou fazendo com o que eu estou aprendendo aqui? Porque a teoria está chegando e a prática. A diligência da prática. Queridos, quando a gente está aqui reunido, nós somos fortes no Senhor. Amém. Mas quando você vai para a sua casa, que você chega lá, você tem que ser forte no Senhor lá também. Você tem que chegar na sua casa e falar, isso aqui é território santo. Aqui só entra o nome de Jesus. Na minha família não existe ninguém que esteja fora desse raio de cuidado de Jesus. Nós somos blindados. Nós somos protegidos. E isso tem que ser uma constante na sua vida. No seu trabalho, aonde você sair, no seu carro, está andando. O tempo inteiro você tem que estar com esse nome poderoso na sua boca. Declarando sobre a sua vida. Isso é fé, é você crer naquilo que a palavra de Deus fala. Amém? Nós estamos, querido, passando por uma fase onde todas as coisas que o Senhor está preparando para essa igreja vai exigir fé. Vai exigir muita fé. Sabe, 2025 foi um ano desafiador, mas eu vejo a mão poderosa do Senhor sobre nós. Eu vejo que coisas que a gente começou em 2025 sem nem ter ideia que ia acontecer, aconteceu, concretizou. Muitas vezes a gente está olhando para aquilo que está faltando sem olhar para aquilo que já chegou. Quantas pessoas chegam para mim, às vezes falam assim, nossa, eu pensei que fosse acontecer isso de errado e aquilo de errado. Até aconteceu, mas aconteceu bênção que eu não estava nem imaginando.
E é isso que você tem que se agarrar, querido. A nossa esperança está naquele consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus. Aquele que nos redimiu não apenas do pecado, mas Ele nos redimiu da doença. Ele nos redimiu da miséria. Sabe, você não é para andar cabisbaixo. Você não é para andar, sabe, encurvado. Ah, mas eu ainda não tenho o suficiente. Vai chegar. Vai chegar. Vai chegar. Aleluia. Eu quero que você abra sua Bíblia em João 6. Nós vamos ler a partir do 1 até o 14. Eu vou ler na versão NVI. Aleluia. Deus é um bom Pai, queridos. Aleluia. Obrigada, Pai, pela sua palavra. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz assim. Isso aqui é logo depois que aconteceu a morte de João Batista. Jesus, ele saiu para um outro lugar. E a Bíblia diz, algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próximo à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra e disse: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram. Era cerca de 5.000 homens. Amém? Quero ler até aqui, depois nós vamos continuar. Só para você entender o contexto. Queridos, ali havia uma multidão que seguia Jesus. Como eu e você estamos aqui hoje seguindo a Jesus. E o povo estava seguindo Jesus, porque tinham visto, ouvido e visto ele fazer milagres nos doentes. Percebam que aqui, o que levava aquela multidão a seguir Jesus eram os sinais miraculosos que Jesus fazia. E a Bíblia fala que Jesus, ele já tinha observado que aquele povo estava seguindo ele, e ele logo começa a ficar preocupado com o quê? Preocupado em alimentar. Repare, esse povo não tinha ido atrás de comida. Esse povo não tinha ido atrás de algo para se alimentar. Esse povo tinha ido atrás de ver sinais de cura de Jesus. E Jesus chega para Filipe e pergunta para Filipe: onde que vamos comprar pão para esse povo? E ele fala, inclusive, em 200 denários, que seria uma grande quantia. Mas ainda assim, com essa grande quantia, Filipe fala que não seria suficiente para alimentar aquele povo. Nós vamos ver mais à frente, a Bíblia relata que eram 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então você imagina a multidão que estava naquele lugar. Mas Filipe, ele não sabia o que fazer. Por quê? Porque aquilo que ele pensava que seria uma quantia não era suficiente. Mas aí vem outro discípulo, a Bíblia fala que André, irmão de Simão, tomou a palavra e trouxe um rapaz que modestamente tinha 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas ele mesmo também se mostra incrédulo e fala: mas o que é isto para tanta gente? Sabendo que naturalmente, queridos, aquilo ali era impossível de alimentar aquela multidão. Mas aí Jesus diz, no 10, mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Era cerca de 5.000 homens. E Jesus continua:
Jesus toma os pães, dá graças e reparte entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aquele que tinha comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Aleluia. Amém? Queridos, essa passagem bíblica, além de ser contada aqui por João, também é contada pelos outros apóstolos também, nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, dada a sua importância. Por quê? Porque, queridos, você vê aqui um povo que seguia Jesus com uma necessidade, que cura, enfermidade curada. Eles estavam seguindo Jesus por causa dos sinais miraculosos de Jesus no corpo do povo doente. Só que Jesus, queridos, ele vê muito mais do que aquilo que você está buscando. Jesus vê muito além daquilo que você está almejando. Jesus, ele nunca vai despedir um povo sem antes fazer a completude da sua obra. Amém. Aleluia por isso. A Bíblia fala, querido, que quando Jesus viu aquele povo, mesmo sabendo que era um povo numeroso, ele falou para os discípulos assentarem aquele povo. Sabe o que isso demonstra para mim e para você? Um lugar de descanso. Jesus falou para que eles se sentassem, para que eles pudessem receber algo de forma descansada. Sabe, Jesus não fica nem um pouco satisfeito quando você fica aperreado, quando você fica nervoso, quando você fica inquieto, quando você fica, sabe, mesmo com essa inquietude da sua alma, a sua mente acelerada com aquilo que está por vir. Tem muita gente que pensa que preocupação é um gesto, eu sou muito responsável. Eu sou um cara muito responsável com as minhas coisas, com a minha palavra. Querido, saiba depender de Deus. Saiba depender de Deus. Sabe, você ser um cara despreocupado não é você ser um cara irresponsável, não. Isso é sinal de dependência do Senhor. Então, quando você estiver passando por alguma situação, não fica assim, eu estou muito preocupado. Pare de falar isso. Quanto mais você fala, eu estou muito preocupado, mais esse negócio te enche. E a palavra já diz, preocupação é uma prévia da ocupação. Você se torna uma pessoa ocupada com isso. Isso não te dá mais espaço. Quando você vê, isso está te consumindo. Você deita pensando nisso, acorda pensando naquilo. E onde que está Deus na sua vida? Não, peraí, Deus, peraí que eu estou preocupado. Eu estou preocupado, Senhor. Onde que Deus tem momento para agir? Onde é que tem mais fé? Senhor, eu estou descansado no Senhor. Ou Senhor, eu estou preocupado? Onde que tem mais fé, querido? A nossa fé precisa ser no descanso. Se deleitar no Senhor. Nós não podemos acrescentar 1 minuto à nossa vida. 1 minuto à sua vida você não pode acrescentar, querido. Tudo que nós temos aqui, tudo, nós dependemos dele. Nada é nosso. Nós não temos nada em nós mesmos. Por mais que você ache que você tem alguma propriedade, que você tem alguma coisa, você não tem, querido. Nosso lugar não é aqui. Tudo isso aqui é perecível, é passageiro, é transitório. Nada é eterno. É muito bom para a gente ter, e nós temos que ter. Não estou dizendo isso, só que nós precisamos nos atentar para aquilo que é importante. Aleluia. E sabe, quando Jesus vê aquilo, ele pega a generosidade de um garoto que foi apresentado. Um garoto, para você ver o que é uma oferta de coração. Um garoto com 5 pães e 2 peixinhos, era o que ele tinha. Sabe quando você traz a sua oferta aqui à igreja, que você pensa é tão pouco? Olha o que Deus faz, querido. Não menospreze o que é pouco. Porque Deus mostra que no pouco Ele faz muito.
Sabe, a Bíblia fala que Jesus, quando pegou aqueles 5 pães ali, aqueles 2 peixes, ele mandou o povo se assentar. Ele traz um princípio para a minha vida e para a sua. A primeira coisa que ele faz é dar graças. Ele dá graças. Ele levanta aquilo e dá graças. Queridos, pega o seu contra-cheque, o seu olerite e dê graças. Pega tudo aquilo que chega na sua conta e dê graças. Pega o extrato bancário e dê graças. Lança assim, Senhor, aqui, ó, é isso aqui que eu tenho. Ah, mas está negativo, irmã Vanessa. Senhor, eu dou graça porque eu sei que o Senhor pode fazer isso aqui mudar. Porque muitas vezes a gente está achando que não, está pouco, estou murmurando, eu quero um emprego melhor. Querido, não vai na força da sua língua dessa forma. Seja grato com o pouco que tem. E veja a multiplicação acontecer. A Bíblia fala que ele deu graças. E o segundo milagre depois das graças é a ação que Jesus tem de partilhar, de distribuir. A Bíblia não fala que foi assim, uau, e de repente brotou pão, de repente brotou peixe, e de repente era tanto peixe e tanto pão. Não, foi à medida que foi sendo distribuído. Aqui está a importância de se dar. Aqui está a importância de se ofertar. Aqui está a importância de você se desprender. Porque quando você parte, você já não tem mais apenas um, você já tem 2. Isso é um princípio para mim e para você de generosidade. Porque muitas vezes você está esperando chegar o grandão para você começar a partir. E Deus está falando, parte com o que você tem. O que você tem na sua mão. Seja honesto, seja fiel no pouco. E Deus coloca no muito, queridos. E a Bíblia fala que à medida que eles foram, sabe, repartindo, as pessoas comeram tanto quanto quiseram. Eu acho tão interessante quando mostra esse verbo, que fala assim, depois que todos receberam o suficiente para comer. O suficiente. Você tem noção do que é o suficiente para 5.000 homens, sem contar crianças e mulheres? Veja a abundância do Senhor. Veja a bonança que se fez naquele lugar. Por causa de uma generosidade de uma pessoa que ofertou aquilo que tinha. Jesus poderia ter estalado dedos e feito ali, ó, pão se multiplicar do nada. Mas ele pega aquilo que é nosso, queridos. A maior parte dos milagres, Jesus mostra que tem um homem, uma mulher envolvido. Para mostrar que para mim, para você também é possível a gente estar envolvido num ambiente de milagre. Para mostrar para mim e para você que a sua mão opera sobrenaturalmente também. Ele pega o que é natural para transformar no sobrenatural. E isso depende de uma ação humana. Isso depende de mim, de você. Ele poderia fazer tudo por ele? Poderia. Ele é Deus, ele é soberano, ele é o Todo-Poderoso. Mas para trazer uma exemplificação prática para a nossa vida, que eu e você podemos fazer. E é tão interessante, eu me lembro há muitos anos, eu estava na minha casa, e isso é uma história que eu só contei uma vez numa igreja, nunca, acho que foi em 2007 que eu contei isso, faz muito tempo que isso aconteceu. Eu estava na minha casa e tinha um costume da minha casa, todo final de semana, minha família ia para minha casa. E haja comida, queridos, haja comida. Por quê? Porque o povo gosta de comer muito. Amém? E eu fui fazer o almoço e eu falei, gente, já estava no final do mês. E todos sabem, querido, final do mês é assim mesmo. Você vai abrir o freezer, você não tem mais aquela coisa toda lotada de carne lá, não. Amém? Você está esperando esvaziar para fazer a próxima compra. Nós não ficamos estocando carne para 3 meses, não. E aí, eu olhei o freezer e falei, meu Deus do céu, só tem 2 bandejas de frango. E era aquelas bandejas de sobrecoxa,
que vem aquelas, assim, 1 quilo. E vem quantas sobrecoxas ali? Nós que somos dona de casa sabemos, vem 4, viu? Vem 4 sobrecoxas. Vem 2, irmão, quando vem com a coxa junto. Mas quando vem só a sobrecoxa, vem 4. Diga aí, 4. 4. Eu falei, meu Deus, eu tenho 2 bandejas com 4 sobrecoxas. Vou fazer uma panelona de arroz, feijão, salada. Mas a carne não é suficiente. Querido, eu recebi mais de 12 pessoas. O que eu ia fazer com aquilo ali? Ó? 4 em cada bandeja, eu tinha 8. Eu não tinha suficiente. E eu não queria falar para o Wagner sair. Porque eu falei, eu já tinha descongelado, ele falou assim, você viu se a carne dá? Eu falei, dá, eu já descongelei. Dá sim, mas falei assim, sem ter noção. E eu fui, queridos, para a minha panela. Primeiro limpar o frango para arrumar. E eu comecei a lembrar dessa palavra aqui. Não falei nada com ninguém. Comecei a cortar o frango, queridos. Cortar. Porque a sobrecoxa, ela vem grande, dá para você cortar rente ao osso e dá para fazer a segunda banda da sobrecoxa. Mas concorda comigo, se tinham ali 4, mais 4 eram 8. Se eu conseguisse dobrar, era ali, quantos, querido? 16. Só que eram 16 pedaços, não graúdo. E eu sei que é minha família. Ninguém ia pegar só um, não, meu filho. Ninguém ia pegar só 2, não, ainda mais sendo pequeno. E eu comecei a orar, comecei a temperar, e deixei ali marinando. Queridos, quando eu peguei o refratário, que eu comecei a colocar, para levar ao forno esse frango, eu fiquei pasma. Tinha 32 pedaços ali. 32 pedaços. Não tem como eu ter cortado 32 pedaços, queridos. Eu vi ali a mão do Senhor sobre a minha casa. Eu vi, por quê? Porque eu sei que não tinha como ter 32 pedaços de 2 bandejas de frango de 2 quilos. Eu sei que para você, como eu falei no início, para você, milagrinho chulé dessa irmã. Não, meu querido. Eu sei as experiências que eu tenho com meu pai. Entendeu? E eu sei que depois disso aqui, tudo que eu coloco a mão, eu falo, Senhor, prospera. Senhor, vai render. Senhor, não deixa faltar. Porque Ele fez na minha frente. Eu não fiquei vendo, eu sei que eu só cortava e deixei lá. Na hora que eu fui acomodar, todos comeram e ficou para o nosso jantar, queridos. Isso demonstra a fidelidade do Senhor com a palavra dEle. Isso demonstra o quanto que a gente tem que ter fé na palavra dEle. Amém? E Jesus aqui também nos ensina algo poderoso. Que depois que ele fala para os discípulos, para todo mundo comer o quanto queria, o tanto quanto fosse suficiente, ele fala para juntar tudo o que sobrou, para nos mostrar 2 coisas importantes. A primeira, a abundância dele, em mostrar que não apenas foi suficiente, mas foi para sobrar, foi além daquilo que eles precisavam, para mostrar a sua grandeza. Mas também tem o outro lado da moeda que eu quero chamar a sua atenção, como ele já chamou a minha. Jesus nos mostra que ele não está, satisfeito com desperdício. Muitas vezes, só porque nós temos uma melhor condição, a gente está desperdiçando. A gente está jogando fora. Às vezes você não joga comida, mas você joga outras coisas. Você desperdiça com outras coisas. E sabe, a bênção do Senhor é muito poderosa para ser desperdiçada. Não pode haver desperdício. Crie uma cultura na sua casa em chamar a atenção de seus filhos a não terem desperdícios. Eu fui criada que quando a gente colocava comida, tinha que comer a comida, viu? Tinha esse negócio de não como isso, não como aquilo, não. Queridos, lá em casa era comer de tudo mesmo. E não tem essa de... Às vezes a minha irmã, ela colocava até a mão assim, ó, segurando o prato, a mão cheia de comida para ir jogar fora, para esconder da minha mãe. Mas minha mãe olhava o lixo. Tá jogando comida fora?
Está cheio de criança querendo uma comida e não tem. Nós não podemos desperdiçar. Coisas que às vezes a gente olha os nossos filhos fazendo, pensando que não, é assim mesmo. A mãe, coitada, tem que se debruçar. Gente, olha, é o meu jeito, mas tem que se debruçar, tem que fazer uma carne para um, uma carne para o outro, uma carne para o outro. Pelo amor de Deus, queridos, tenha dó da sua mãe. Aleluia. Tenha dó da sua mãe. Amém. Eu sei que paladar, gosto, tem gente que não gosta de uma coisa, tem gente que é intolerante até por uma questão de saúde. Mas olha, vamos ter bons olhos com aquilo que chega na nossa mesa. Vamos ter gratidão com aquilo que o Pai consegue colocar à mesa. Vamos reconhecer. Às vezes você não sabe quanto que é um preço de uma carne de primeira, que é um bife. De primeira. Meu filho, para eu comer um bife de primeira, oh meu Deus, tinha que ser um evento social. Aleluia. Nós agora temos uma geração que come de tudo. Qualquer um, não tem mais prato sofisticado. Você tem um restaurante chique, você faz na sua casa o mesmo prato. Mas nós temos que ser gratos. Nós temos que ter gratidão, exercitar a nossa gratidão. Deus precisa, sabe, realmente ver nos nossos lábios um clamor de gratidão. Entendendo que o Senhor tem suprido. Como a nossa vida foi difícil, queridos. Vocês hoje, adolescentes, jovens, precisam olhar e ver o quanto que foi difícil. Eu lembro da minha avó falar que ela não tinha uma geladeira, que as carnes eram tudo numas latas, que não tinha água gelada, que não tinha água para o banho, que não tinha nem roupa de cama, que os meninos se enxugavam na roupa que estava tirando. Hoje em dia, tudo tão fácil, tudo tão acessível, e as pessoas sem valorizar. Sem valorizar. Precisamos valorizar os mais velhos. Precisamos valorizar aqueles que vieram antes da gente, que passaram, que suportaram tudo para a gente chegar onde estamos. Porque a vida deles não foi fácil. Aí você pode falar assim, mas eu não tenho problema com isso. Imagine os filhos de vocês como vão chegar. Nós precisamos plantar corações mais generosos, mais gratos. Amém? Somos nós que mostramos isso aos nossos filhos. Sabe, chama para perto, põe para sentar, fala, meu filho era dessa forma. Meu filho, foi dessa forma que seu avô passou, sua avó passou, assim que eu fui criado, é assim que você está sendo criado. E eu quero que você leve esse legado, para você não andar por aí parecendo que é um bacana que já ganhou tudo na vida. Não. Não tem estrela. Aleluia, estrela aqui é só Jesus. Amém. E quando nós vimos, Senhor, quando nós vimos o Senhor fazer essa multiplicação aqui, queridos, o Senhor colocou algo no meu coração para perguntar para a igreja, o que você tem em suas mãos hoje? O que você tem para oferecer? Eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de oferecimento ao Senhor, daquilo que você quer que Ele multiplique. Sabe, quando Deus fala dos talentos, Ele fala que aquele que enterrou, quando chegou a hora dele desenterrar e mostrar, não tinha crescido em nada. Mas aquele que usou, aquele que fez um bom proveito, aquele que investiu, ele teve um resultado. Nós estamos no início do ano, existem coisas para serem feitas. Nós não estamos aqui apenas para sermos servidos. Amém? Nós vamos ser servidos. Amém? Porque o Senhor tem prazer em servir os seus filhos. Mas o Senhor está nos despertando para nós nos levantarmos. Qual o sacrifício de servir que você tem para depositar para o Senhor? O que você quer lançar? O que você tem para Ele multiplicar na sua vida, nesse início de ano? Senhor, eu tenho isso, é pouco, é muito pouco perto daquilo que eu quero fazer. É muito pouco perto daquilo que eu sonho, aquilo que tem no meu coração. Mas Deus está te chamando para uma reflexão daquilo que você pode dar para Ele. Aquilo que você pode entregar.
Eu sei que todas as vezes que a gente volta uma pergunta assim para a gente, isso nos deixa um pouco incomodados. Por quê? Porque nos traz uma obrigação. E tudo que é obrigação traz para a gente o peso da responsabilidade de algo que eu preciso fazer. Mas, queridos, Jesus, Ele conta conosco. Ele conta conosco. A sua família depende disso. Quando você serve, você é servido. E eu estou falando, não é só servir aqui nessa igreja, mas é servir pessoas. É você servir melhor o seu cônjuge dentro da sua casa. Aleluia. É você servir melhor a sua mulher. É você olhar para essa mulher que Deus colocou ao seu lado e pensar, meu Deus, o que seria de mim sem ela? Onde eu estaria nesse momento? É você olhar para o seu marido e ver, meu Deus, que braço forte e seguro eu tenho nesse homem. Queridos, às vezes as coisas simples da vida a gente vai esquecendo porque elas são simples. Elas estão tão ao alcance dos nossos olhos e de repente a gente não valoriza mais como deveria. Porque cai no comum. O fato de cair no comum não quer dizer que virou normal. Continua sendo especial. Amém? É você olhar para você mesmo, jovem, e pensar assim, eu posso ser mais útil, eu posso servir aos meus pais. Eu posso fazer algo a mais. Eu posso dar mais orgulho. Sabe, jovem, tudo que você for fazer agora para a sua vida, nada vai ser de resultado para o seu pai e para a sua mãe. Vai ser para você. O investimento é todo para você. Nós que somos pais queremos que os nossos filhos tenham um futuro mais brilhante do que o nosso. Que sejam mais prósperos, que sejam mais ricos, que sejam mais abençoados, mais saudáveis, mais cheios da unção. Tudo que eu quero para as minhas filhas é que elas sejam muito mais bem-sucedidas do que onde eu cheguei. E eu tenho certeza que no coração de cada pai e cada mãe aqui tem isso. Mas também eu olho para os meus pais e eu estou chamando a atenção dos jovens porque eu quero que os jovens olhem para os pais. Ah, mas o meu pai é isso, meu pai é aquilo, minha mãe é aquilo. Eu não estou perguntando sobre isso. Eu estou falando para você investir um tempo. O que você tem na sua mão. Não tenho nada, então vai trabalhar para ter. Não precisa você se desesperar. Faça com o que você tem na sua casa. Às vezes o pai levanta cedo para ir fazer alguma coisa que você, que tem mais força, poderia estar fazendo. Às vezes a mãe precisa estar pedindo, pelo amor de Deus, acode aquela pia. Acode aquela pia, minha filha. Não espere chamar. Se prontifique. É um privilégio a gente poder fazer alguma coisa para os nossos pais. É um privilégio a gente honrar os nossos pais. A gente poder ser útil. A gente poder dar o conforto. Você retribuir. Eu vejo tantos pais, a maior parte, querido, dos pais hoje em dia estão endividados por causa de filho. Isso é triste. É você pegar, às vezes, um olerite de uma pessoa aposentada, tem empréstimo dos filhos. Onde era para os filhos, está dando para os pais. Eu quero chamar a atenção da igreja porque isso não pode ser banalizado, não pode ser comum. Os pais precisam da gente quando a gente está maior. E a gente tem que ser o apoio que eles foram para a gente chegar a essa estatura que a gente chegou. Então é uma obrigação, irmã Vanessa? Eu tenho que é. Cada um tem a sua consciência. Para mim é a minha obrigação. E vou te dizer mais, a minha obrigação não se limita ao meu pai e à minha mãe, mas vai ao meu sogro e à minha sogra. Nossa irmã, as irmãs, nossa irmã. É assim, queridas. Eu sei que eu vou cuidar com muito prazer da minha sogra. Eu trouxe eles para perto de mim porque eu sei que são os meus pais também. Porque se não fosse eles, eu não tinha aquele marido maravilhoso que eu tenho. E nós temos que cultivar isso, tem que ser uma decisão. Uma decisão de você honrar. Isso tudo aqui precisa de fé.
Isso tudo precisa da Bíblia. Isso tudo precisa do amor, que é a fé que opera pelo amor. É você entender que se você tiver uma fé enorme, mas você não tiver um coração pronto para amar, não vai adiantar nada. Se você for um homem de jejum, de oração, de reteté, mas se você for um homem carrancudo, brigão, que não perdoa, não adianta nada. Nós precisamos nos atentar para esses princípios, queridos. Queria que você abrisse sua Bíblia em Filipenses 4:19. Eu estou terminando só para você entender que as suas necessidades, elas não são supridas de acordo com aquilo que você ganha. Aleluia, obrigada, Senhor. Paulo, quando nos ensina aqui em Filipenses 4, versículo 19, ele diz que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus. Há de suprir em Cristo Jesus. Aleluia. Cada uma das vossas necessidades. Sabe, ele não coloca nada de fora. Ele, muito pelo contrário, ele diz que é cada uma das vossas necessidades. Eu sei, querido, eu tenho uma necessidade, você também tem. Eu sei que cada um aqui tem uma necessidade. Mas eu quero que você saia daqui pelo menos com esse versículo no coração. A sua necessidade não vai ser suprida de qualquer jeito. A sua necessidade não vai ser suprida com o seu cargo público, com o seu emprego estável. A sua necessidade é suprida de acordo com as gloriosas grandezas do Senhor, as riquezas em Cristo Jesus. Amém? Você pode se colocar de pé? Aleluia. Eu queria chamar o Ministério de Música. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Pai. Você pode fechar os seus olhos, fazer uma oração de consagração por essa palavra, entendendo o que Deus está demonstrando para nós nesse momento. Sabe, Deus tem algo grande para despertar em meio à igreja. Sabe, algo grande para despertar na sua vida, individualmente, queridos. Estou falando como corpo de Cristo, mas individualmente também. O Senhor sabe daquilo que você está precisando, as contas que você tem para pagar. Sabe, faça uma oração de consagração aí no seu lugar. Sabe, em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus uma estação de portas se abrindo para você. Em nome de Jesus. Sabe, onde coisas que estavam travadas, sabe, passos errados que você deu, sabe, decisões antecipadas, sabe, situações que você nem foi guiado pelo Espírito, mas eu creio em nome de Jesus, no novo de Deus para você, em nome de Jesus. Pai, nós te damos graça por essa palavra, Pai. Obrigada, Pai, porque ela nos exorta, ela nos confronta, mas ela também nos dá direção, Senhor. E eu declaro, Pai, em nome de Jesus, Pai, o Senhor mesmo, Pai, trazendo aquilo que nós precisamos para essa fase. Uma fase ainda maior, uma fase ainda melhor. Novos níveis de fé, Pai, para cada homem e cada mulher. Em coisas, Pai, que os meus irmãos precisam se desprender. Pai, que haja uma generosidade genuína brotando em cada coração. Que as pessoas venham se desprender do apego material, das coisas, Pai, que estão nesse mundo. Entendendo, Pai, que o Senhor é fiel para dar muito mais. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Porque eu declaro, Pai, um tempo de portas se abrindo. Portas se abrindo, Pai, para as pessoas pagarem suas contas. Aqui estão os seus filhos, Pai. Os seus filhos estão diante de Ti. E eu sei, Pai, que de acordo com as suas gloriosas riquezas, o Senhor é completamente
somente poderoso para suprir cada uma das necessidades, para ir, Pai, ao encontro de cada um que precisa. O Senhor conhece os celeiros, o Senhor conhece os boletos, as contas que estão para vencer, as contas que estão vencidas, as negociações que precisam ser realizadas. E eu declaro uma temporada de milagres, uma temporada de milagres, milagres financeiros para essa igreja, milagres financeiros para os meus irmãos, portas de emprego se abrindo, promoções chegando em nome de Jesus. Pai, eu creio, Pai, o Senhor exaltando esse homem, o Senhor exaltando essa mulher, numa alta posição, Pai, em nome de Jesus. Nós colocamos diante de Ti, Pai, tudo aquilo, Pai, que tem trazido peso às nossas finanças, peso, Senhor, ao dinheiro que tem chegado à nossa conta. Pai, quantas vezes pessoas querem ofertar e não tem de onde tirar. Eu declaro todo espírito migrador caindo por terra, em nome de Jesus. Satanás, eu dou uma ordem: tira as mãos das finanças do teu povo, do povo de Deus. Tira as mãos do povo de Deus. Eu declaro a abundância do Senhor, um multiplicar de pães, um multiplicar de bênção na vida dos meus irmãos. Eu declaro em nome de Jesus uma temporada de coisas grandes chegando. Querido, abra suas mãos profeticamente. Abra suas mãos, porque Deus vai prosperar a igreja, porque existe uma unção para isso, existe um despertar. Essa casa precisa expandir, em nome de Jesus. E o dinheiro vai ser colocado nas nossas mãos. Nós somos os patrocinadores do reino, nós somos os mantenedores da obra do Senhor. É da nossa mão que vai sair. Obrigada, Senhor. Pessoas passando em concurso público, pessoas estudando e passando em concursos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Diga comigo: Senhor, eu recebo nessa hora toda a provisão divina para cada dia desse ano. O Senhor já visitou o meu futuro, o Senhor já visitou a minha casa, o Senhor já visitou as minhas contas, o Senhor sabe das minhas necessidades. E eu declaro cada uma delas sendo suprida pelo Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor é o dono do ouro e da prata. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Dinheiros que estavam retidos em contas judiciais, em nome de Jesus, eu declaro um acelerar de processos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, há alguém aqui em nosso meio que ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Se você está neste lugar e você nunca fez uma oração entregando sua vida a Jesus, eu queria que você, se você sentir no coração, dê um sinal com a sua mão: eu quero orar com você.